Salve, salve galera, boa noite a todos. Aqui João Negromante do Portal Sechá. Hoje, dia 27 de setembro de 2022, estamos aqui em mais uma terça-feira para mais uma live do Sechá. E hoje nossa convidada é a nossa maravilhosa colunista Adriana Russovski. Ela inclusive já entrou pontual. Hoje tá uma chuvinha aqui em São Paulo, um tempinho. Boa noite a todos. As pessoas que estão nos acompanhando aí, por favor, compartilhem essa live aí com os amigos, com a família. A Adriana já entrou. Boa noite, minha querida. Tudo bem? Boa noite, obrigada pela invitação. Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Tá me escutando bem? Eu tô. E você, tá me escutando bem? Perfeitamente. Bom, eu estava falando um pouquinho de você aqui, Adriana, que você é uma querida, uma amiga, farmacêutica, também colunista do Sechá. E eu vou, como sempre, fazer uma breve apresentação de você, uma introduçãozinha, e logo após a gente continua o nosso bate-papo, tá certo? Certo, claro. Boa noite a todos aí. Quem também está nos acompanhando e está gostando da live, pode clicar aí no aviãozinho no seu cantinho direito da tela, compartilhar com os amigos, com os familiares, com quem quiser. Bom, Adriana Russovski, vamos lá. Nascida em Joaçaba, Santa Catarina, interior de Santa Catarina. Adriana é formada em farmácia pela Univale, em Itajaí. Tem mestrado em Biociências da Reabilitação pelo IPA, em Porto Alegre. Pós em Administração de Empresas em ênfase em Marketing pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, e participa do curso em Graduação Continuada em Metabologia pelo Instituto Health Metrics em São Paulo. Além disso, foi vice-presidente da Associação de Fitoterapia da Região Sul e trabalhou de 2018 a 2020 na Indeov, uma empresa de cannabis medicinal, especializada em cannabis medicinal. Estou correto, Adriana? Isso mesmo. Maravilha. Querida, primeiramente eu queria te agradecer por você ter aceitado o nosso convite aqui. E em meu nome, em nome do Sechá. E vamos lá. Primeira pergunta que eu tenho para você é a seguinte. Eu queria saber da sua relação com a cannabis. Como você conheceu, como você se interessou por essa planta e como você enxergou o potencial medicinal dela. Bom, vou tentar ser breve. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, o convite, João, meu querido amigo. É um prazer estar aqui colaborando com o Sechá, esse canal que eu tanto admiro, com pessoas que eu gosto tanto. E, bom, a minha relação com a cannabis foi o seguinte. Obviamente, na época da escola, conheci ela de maneira recreativa e fazer uso. É, Depois, com o tempo, até parei de utilizar, mas comecei a linkar os meus estudos de farmacêutica para a utilização de plantas, porque eu, apesar do meu corpo também não responder a alopáticos tradicionais, a remédios tradicionais, eu sempre gostei muito de planta e acreditei no potencial curativo das plantas, né? Também veio uma história de veganismo, de alimentação, percebendo que os industrializados não eram de acordo comigo. Mas daí eu desenvolvi nesse decorrer desses anos aí uma patologia com sintomas autoimunes, né, de prejuízo intestinal e tive uma crise, né, se assemelha a uma doença de Crohn. E eu tive uma crise em 2016. Eu estava esquiando nos Estados Unidos, tomei, sei lá, uma cerveja e desencadeou a crise e eu queria esquiar. E eu estava de um amigo americano e ele me falou: bom, vai ali na esquina e compra CBD. CBD é para isso. Eu fui lá, comprei, tomei. Em 2 dias estava melhor. Isso em que ano? Oi? Em que ano foi isso? 2016. Ou dois... 2016. Já era uma coisa assim relativamente comum nos Estados Unidos? Então, eles estavam recém no estado de Utah, eu acho que
Agora eu não vou te lembrar a data exata, tá? Mas eles tinham recém deixado a utilização como nutracêutico, como venda em estabelecimentos comerciais. Eu fui comprei numa tabacaria, não era nenhum dispensário, era numa tabacaria. E foi, daí eu tomei o negócio e em 2 dias estava boa, estava esquiando, estava me sentindo bem fisicamente. E eu, poxa, eu tenho que colocar essa planta no meu radar de estudos. E comecei a estudar, as coisas também começaram a girar e daí eu pensei, poxa, eu preciso atuar isso, preciso aprender com alguém, porque não tinha que aprender na época. Daí a Indeov era a primeira facilitadora, né, de importação medicinal, planta na época, e fui até São Paulo, morava em Porto Alegre, eu acho que na época peguei um avião, me apresentei para os proprietários e para a doutora Carol e falei, olha, quero trabalhar com vocês, quero aprender a medicina de vocês, por favor, me dê um emprego. E fiquei lá com eles 2 anos, foi da hora. Que legal. Que legal. E aprendeu muito, Adriana? Poxa, nossa, valioso aprendizado, com certeza. Não é só, Maravilha. E me diz, né? é verdade, exatamente. E me diz uma coisa, quais foram os principais benefícios que você conseguiu enxergar que a cannabis poderia trazer para a saúde humana? O que você enxergou nela, assim, de quais patologias, as principais patologias ela é capaz de tratar? Bom, como farmacêutica, eu tenho muita proximidade ali que tu fica entre o intermeio, entre o médico e o paciente, né? Então, como também na Indeov eu consegui atuar exatamente como monitoramento terapêutico, que na época a gente criou, né? Não tinha tantos guidelines e coisas que nem tem hoje. E assistência farmacêutica. Então a gente vai observando ali naqueles poucos pacientes que conseguiam pagar o acesso ou conseguiam através de uma judicialização, mas a gente acompanhava ali, cara, autismo, epilepsia, e daí depois alguns pacientes essa questão de ansiedade, sono, depressão, melhora do humor. Só que tem uma coisa que é essencial. Você observa muitas vezes o benefício na medida que você tira as outras drogas mais pesadas que estão ali com um paciente, né? Mas a princípio é isso mesmo, né? Autismo, epilepsia e pacientes com Parkinson também, ações interessantes. Legal. Mas isso a gente não trabalhava tanto com THC, né? Mas era mais até o 0,3%, então isso. Eu consigo lembrar. Entendi. E me fala uma coisa, como farmacêutica, como os canabinoides agem no nosso corpo? Como eles atuam no nosso sistema endocannabinoide? Como eles modulam o sistema para ele propiciar esses benefícios? Bom, a gente está falando do sistema endocannabinoide. O que é? A gente não está nem falando da planta, a gente tem um sistema no nosso corpo que começou a ser descrito em 1980 pela doutora Aline Hollett. Aquela história do Michulan lá, daquele trabalho que eles fizeram em 60 e a partir de 1940, aquilo ali, a gente está falando da planta, dos canabinoides da planta. A doutora Aline Hollett, ela descobriu que tem receptores no nosso corpo inteiro que se ligam a substâncias que a gente cria no nosso corpo, que são os endocannabinoides, que é o 2-AG, né? E a anandamida. Então, faz 40 anos, não, de, sei lá, 80 e poucos até hoje, isso aí, mais, né? Que começou a ser descrito. E se foi observado que é o maior sistema que tem no nosso organismo. Então, é exatamente isso. E hoje ele acaba sendo responsável pela memória, né? Na maneira como a gente processa nossas emoções, pelo nosso sono, pela temperatura corporal, pela dor, pela maneira como a gente come, pela maneira como a gente reage à inflamação e nosso sistema imunológico, né?
Então, a gente tem receptores CB1, que geralmente ficam mais localizados no sistema nervoso central, mas não especificamente. Receptores CB2, que eles estão toda a periferia, pele, ossos, órgãos, né? E a gente ainda tem os receptores vaniloides, que eles estão... o que são esses receptores? Eles são responsáveis pela maneira como a gente percebe a dor, né? Que também está se ligando. A gente tem aí ações de aumento de dopamina, de regulação das catecolaminas. A gente tem canabinoides que se ligam a receptores adrenérgicos. A gente não está falando só de CBD e THC, né? A gente está falando de substâncias que o nosso corpo produz e se liga a diversos pontinhos lá dentro do nosso corpo, né? E quando a gente fala de canabinoide exógeno, né, que a gente pode utilizar na modulação, a gente não tem só o CBD e o THC, agora está sendo descrito mais um monte de coisa. Acho que eu falei demais. Imagina, você está aqui para isso e assim, eu gosto da Adriana pro pessoal, porque ela explica muito bem, ela tem o conhecimento para isso, ela se aprofundou nessa questão da cannabis aí, justamente para poder passar um pouco mais desse conhecimento dela para as pessoas e disseminar a informação. Isso é perfeito, Adriana, falou muito bem. Querida, você falou sobre essa combinação de canabinoides, sobre outros canabinoides que o próprio corpo produz, canabinoides da planta. Me fala um pouco sobre o seu conhecimento da ação em toragem. Já ouviu falar em efeito de toragem? Bom, Você saberia falar um pouco para nós sobre? Pô, eu podia ficar 1 hora só falando disso. Por favor. Primeira coisa, efeito entourage não é... A gente não tá falando da cannabis, a gente tá falando de planta, tá? Então, o que que é? É quando a gente tem uma sinergia e uma ação muito melhor quando é utilizado a planta inteira. Por exemplo, o gengibre, tá? Até hoje, o gengibre tem um monte de descrito e todo mundo sabe, blá, blá, blá. Até hoje ninguém conseguiu isolar com propriedade o gingerol. Não se consegue isolar. Então é muito melhor você até consegue ter uma planta padronizada em gingerol, mas tu vai usar o gengibre, tem que ser... Isso é o efeito entorragem, então é toda essa sinergia. Quando a gente fala em sistema entourage, que ficou famoso por causa da cannabis, ele começou a ser descrito pelo neurocientista Ethan Russo. Saiu o primeiro artigo em 1998. Então, ele comenta exatamente disso, de como é mais interessante utilizar o extrato da planta inteira do que os canabinoides isolados. Isso também a gente observa em estudos científicos. Por exemplo, o estudo do Epidiolex, você tem lá dosagens de 600 miligramas de CBD isolado, só que você vai utilizar num paciente, você vê que ele em menos de 200 miligramas, você já tem resposta clínica efetiva. Exatamente. Então, a grande truque, digamos assim, do efeito entorragem é a ação combinada desses componentes, né, Adriano? A ação, foi se observado que juntos eles trabalham melhor, é isso? É isso, juntos eles trabalham melhor. E também quando a gente fala do extrato da planta inteira, a gente não está falando só de canabinoide. A gente está falando de terpeno, que hoje está na moda, e a gente também se fala em flavonoides. Os flavonoides, eles são substâncias antioxidantes e tem uma ação muito importante em cognição, neuroproteção e inflamação. Por exemplo, na planta cannabis, a gente tem flavonoides que são específicos da planta cannabis, que são as canflavinas, canflavina A e B. E elas já têm estudos que elas têm ação anti-inflamatória 20 vezes superior à da aspirina. Olha só, que legal. Que legal, tá vendo? Queria mandar um abraço para o Dr. Jimmy Fardim, acabou de entrar na nossa live aí, outro colunista nosso também, grande representante. Grande abraço, meu querido. Tô com saudade, hein? Precisamos marcar outra live, inclusive. Legal. Adriana, muito se fala
sobre cada paciente hoje possuir o seu próprio sistema endocannabinoide. Ou seja, é como se cada um tivesse um sistema diferente, um modelo diferente e, consequentemente, o tratamento tem que ser individualizado para cada um. Isso é um fato ou isso aí o que você entende sobre esse aspecto? Bom, antes da cannabis, eu já participava ali nos meus estudos e atuando também como profissional através da medicina funcional, da medicina integrativa. E as pessoas colocam denominação para tudo, né? Mas, enfim, já se fala nisso da medicina personalizada. Por quê? Porque a gente tem uma individualidade bioquímica, seja ela genética, seja ela devido a interações ambientais e toxicológicas que a gente passou pela nossa vida, seja ela, enfim, está mais relacionado à genética e epigenética. Genética é o que veio com a gente, epigenética é o que aconteceu com a gente e o que a gente fez da gente. Então a gente vê que as pessoas respondem diferentes, não somente à terapia canábica, como a outras terapias. E cada um tem. Então é por isso que existe um médico, por isso que existe toda uma equipe da saúde para entender melhor aquele ser humano específico e como tratá-lo, né? E com a cannabis isso ficou muito visível, né? Que dá necessidade dessa individualização da terapia. Cada um responde de uma maneira. E, inclusive, quem começou a falar disso na terapia canábica foi o Instituto Hop. E eles sempre falaram, ó, começa devagar, cresce devagar as dosagens e individualiza, né? Isso vale para criança, idoso, humano, então não tem uma dosagem específica. Cada ser humano é único. Então, a importância da medicina integrativa para a terapia canabinoide, ela é muito alta, então, né, Adriana? Podemos falar disso assim. Opa, com certeza, com certeza. E, inclusive, quando eu fui pedir emprego lá na Endeov, isso daí a doutora Carol e a Camila não podem negar, eu falei, olha só, eu iniciativa de vocês, eu quero trabalhar com vocês e te digo mais, eu sei vender o produto de vocês. Porque eu vim da indústria magistral, de farmácia magistral, a gente tinha que individualizar a terapia para cada paciente, senão não vendia o peixe também. Nos Estados Unidos isso se chama de compounding pharmacy, né? O magistral e essa individualização já vem das terapias que se aplicam na França, na Alemanha. Então, isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa antiga. Só estamos voltando agora novamente o olhar para o ser humano e se deslinkando um pouco desse monte de protocolação que a indústria farmacêutica colocou em cima. Mesmo assim, não acho que os protocolos e estabelecer uma dosagem através de estudos também é importante. Quando o profissional vai tratar alguém, ele tem que entender que fulano não é igual ao Beltrano, que não é igual ao ciclano, e assim vai. Então, seria, digamos, mais difícil, então, estabelecer esses padrões, visto que a medicina é individualizada ou não? O que você acha? Acho difícil estabelecer padrão. Acho. Acho mesmo. E quando a gente está falando se a gente está falando no extrato fitoterápico, ainda assim é mais difícil, porque um varia do outro. Então a gente depende clima, tempo, maneira como é criado. A gente depende. Falando do medicamento, depende da genética da planta, do que tem lá, se tem mais um canabinoide, tem um outro. Ponto um, né? Ponto 2, a gente depende do entendimento e da capacidade do profissional da saúde que está fazendo a orientação para esse paciente de entender e da interpretação dele, né? E da aplicabilidade. Quando a gente fala de fitofármaco, fica mais fácil, mas daí a gente tem outras questões, se perdem benefícios como o efeito entourage, que nós recém comentamos, né? Às vezes tem
compostos químicos altamente prejudiciais em fitofármacos. Então, é tricky, né? Não tem um X, né? Mas precisa de tudo. Entendi. Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Guilherme Copini, acabou de entrar na live aí. Um grande abraço, Salsa, saudade de você, meu irmão. Adriana, um assunto agora aqui da parte médica é o seguinte: eu fiz uma pesquisa recente e eu vi que hoje no Brasil existem 550 mil médicos inscritos no CFM, no Conselho Federal de Medicina no Brasil. E apenas 2.400 são prescritores de cannabis. É 0,5% desse total. No seu entendimento, por que ainda são tão poucos os médicos que acreditam, digamos assim, na terapia canabinoide? Primeiro, porque é uma coisa muito recente. Segundo, porque, infelizmente, a medicina ela fica muito submissa à indústria farmacêutica, né? Então, se não tem visualização através dali, não tem como crescer. Terceiro, melhor assim do que má aplicabilidade. Por exemplo, faz umas 2 semanas me liga um pai meu, um amigo meu, dizendo que o pai dele tinha uma insuficiência hepática e deram cannabis para ele. Como tomar? Falei, você tá louco? Teu pai não tem fígado e vocês estão dando um extrato que prejudica o fígado. Não faz sentido. Então, não é para tudo. Esse não é para tudo. Só vai ser entendido quando estiver dentro dos sistemas educacionais. Hoje, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, não existe uma educação formal sobre o sistema endocannabinoide. Ele foi descoberto na década de 80, né? A gente está aí há quase 40 anos. Sei lá, a primeira vez que foi visto num livro de farmacologia foi no Hengendale, em 2007, tipo, relativamente recente. Não está sendo ensinado isso dentro dos sistemas universitários, porque ele é um sistema igual o sistema digestivo, sistema reprodutor, sistema nervoso central. É um sistema. Por mais que não esteja totalmente esclarecido, teria que estar sendo ensinado lá na biologia, da quinta, sexta, sétima, oitava série. Teria que estar sendo ensinado dentro de fisiologia, dentro de sei lá, anatomia, química farmacêutica, farmacologia, bioquímica, não sei. Teria que estar sendo ensinado dentro da graduação, né? E agora tem um monte. Você não viu isso na sua graduação, Adriana? Você não viu o sistema de nenhuma citação sequer do sistema endocannabinoide na sua graduação? O cara de novinha, mas faz um tempo aí já que eu sei. Eu acho que agora até falado, mas precisa o Ministério da Educação, se a gente está falando de Brasil, precisa se posicionar com relação a isso, mas daí tem toda a questão do tabu, só que assim, sistema endocannabinoide é uma coisa completamente diferente de cannabis sativa. Não tem a ver. Tem outras substâncias que ativam o sistema endocannabinoide. A gente tem terpenos, mirceno, beta-carolofileno, delimoleno, que ativam o sistema endocannabinoide. A gente tem outras substâncias, que é o PEA e o OEA, né? Que é a palmito e... Eu anotei. Eu não consigo falar. Polietilenolamida, a oleoitenalolamida ativam também o sistema endocannabinoide. A gente não precisa nem falar da planta. A gente só precisa se acertar na área da saúde e na área educacional a entender que tem esse sistema. É muito importante isso que a Adriana tocou no assunto agora, porque realmente eu vi até um comentário aqui, que uma menina, Gabiru aqui, ela falando que formou em 2020 e ela viu uma vez só uma citação sobre esse sistema na universidade. Isso é uma coisa que existem vários estudos já hoje em dia, e mesmo assim as pessoas ainda têm um certo tipo de preconceito com isso, um certo tipo de barreira da medicina, de pacientes que sejam, sobre o uso medicinal da cannabis.
muito isso se dá por falta de informação. Essa informação ela existe, mas ela talvez não está chegando da maneira correta nas pessoas. Esse é um dos nossos grandes poréns aqui no Seixar, grande pauta aqui, que a gente quer levar informação de qualidade e com credibilidade para todo mundo. Inclusive, o Seixar acaba de lançar um braço educacional do Seixar, que se chama Seixar Academy, onde a gente vai orientar profissionais médicos a ensiná-los a fazer esse tipo de prescrição. Porque muitos médicos têm um certo receio de prescrever a cannabis ainda. Então, a gente quer quebrar esse preconceito e, através de uma metodologia ativa, com professores do nível de Dr. Pedro Pierro, de uma farmacêutica do nível de Renata Monteiro, de Wilson Lessa, psiquiatra, vamos levar esse conhecimento até os profissionais médicos e ensiná-los como prescrever, como ter, assim, como eles terem certeza do que estão fazendo. Além disso tudo, vamos ter também um grupo, depois do Seixar Academy, para os médicos que quiserem tirar dúvidas com esses profissionais, e um aplicativo, Adriana, olha só que legal, que vai ajudar esses médicos a escolher a melhor opção de produto para determinado caso, determinada patologia e determinado paciente. Então, galera, é muito legal, é muito legal. Profissionais médicos que estão nos assistindo, entre lá no Seixar Academy, www.seixaracademy.com.br ou no Instagram, Seixar_Academy, e vejam lá a nossa proposta. Não percam, vai ser bem legal. Acontece 19 de novembro, no edifício JK, em 1600 de São Paulo. Tá dado o recado. Mas o Seixar também é o primeiro canal de informação para essa questão no país. Então, também é um prazer integrar o corpo ali de colunistas, porque é um canal que tem credibilidade, né? Uma iniciativa pioneira. Esse tipo de iniciativa educacional é a mais importante, porque a gente não tem como nem atuar, né, no mercado sem essa informação necessária. E legal essa história do aplicativo, não conhecia também, mas acho que vai auxiliar muito o médico, porque, gente, assim, ascendente, estudos científicos na área de informação, então todo dia está sendo publicado alguma coisa nova, todo dia está sendo a aplicabilidade de algum endocannabinoide, algum canabinoide específico, todo dia está sendo descoberto alguma coisa. E realmente, cada vez mais temos marcas atuando no mercado, a gente não sabe o que é bom, o que é ruim, daí temos as questões dos outros óleos que rolam por aí. E é bem complexo, tem que ter um acompanhamento integral, adequado, multidisciplinar. Eu acho que a iniciativa aí com certeza vai ser muito benéfica aí para os pacientes, né? E para auxiliar o médico também, que é uma correria a vida de médico, né? Eu sou de família de médico, eu já... Você mandou beijo para todo mundo, vou mandar beijo para o meu pai que está assistindo a live. Meu pai é médico, eu vi ele acordar às 6 da tarde. Como é que ele chama? Miguel Russovski. Igual, Miguel Russovski, o mesmo nome. Ah, interessante. Um beijo aí, um abraço para o nosso queridíssimo Miguel Russovski. Maravilha. Adriana, essa pergunta ela chegou através do nosso e-mail de contato aqui do Seixar. Eu achei ela interessante e incluí ela aqui nas minhas perguntas também. Fumar cannabis, essa pergunta é do Jean Marques, tá? Fumar cannabis ou utilizar o óleo faz o mesmo efeito? Isto é, ao fumar, absorvo os mesmos canabinoides quando tomo o óleo? Bom, a gente tem essa questão de via de administração, ela é muito importante. Fumígenos não são permitidos no Brasil. A gente tem vários fatores, né, com relação à vida alatória. Então, a gente tem uma maior preservação dos canabinoides ativos quando a gente utiliza algum tipo de vape, né, que ele vá até determinada graduação de temperatura. Então, aí a gente consegue preservar melhor.
A via inalatória, ela é uma via muito interessante para pacientes que evita muita coisa até de mecanismo de primeira passagem pelo fígado, do que metabolismo. Então, é uma via interessante, é uma via rápida, né? Principalmente quando a gente está falando de paciente com dor, né? E quando a gente utiliza também o... Agora falando do óleo um pouco, né? A gente acaba tendo uma sobrecarga maior aí do sistema hepático e renal, né? A gente consegue controlar melhor a dose, a gente tem uma manutenção. Então, duas vias, tem que ser avaliado individualmente. A gente tem outras vias também para estar utilizando, né? Então, às vezes o paciente ele não pode estar utilizando via oral, a gente tem a via retal, tal é maravilhosa para canabinoide, né? Mas Quais quando a gente mais tem? Quais mais vias de administração existem no mercado para as pessoas que estão nos assistindo aí, que estão interessadas em saber, por exemplo, quais outros métodos podemos utilizar a cannabis? a gente fala dos edibles, que são os comestíveis, eles também não estão permitidos hoje no Brasil, mas a gente consegue ter, mas eles acabam atuando pela via oral também. A gente tem a via fumígena, a gente tem a via retal, que eu acabei de comentar. Nós temos a via transdérmica, né? A via da pele, né? Que a gente absorve, a gente tem receptor CB2, mas também é uma coisa que é outro tipo de atuação, tem que ver qual que é o target do paciente, o que é, para que está sendo aplicado, né? A gente, existe também para injetar, né? Isso também existe em alguns casos, mas daí tem que ser um tipo de extrato específico, daí tem toda a questão de estéreo ou não, e é muito utilizado na odontologia. Muito utilizado não, a gente vê isso aí em estudo científico, preliminar, alguma coisa de teste pré-clínico, mas hoje eu acho que a gente tem que ficar bem focado na terapia oral mesmo. Terapia fumígena, inalatória, tem que ter, tem que ter. O Brasil tá um pouco atrás disso, mas também a gente entende que tem questões extremamente complexas para estarem sendo discutidas. O tema é complexo, né? E Demais. demais, demais. Mas a via retal eu acho que deveria começar a ser mais falada, principalmente mais falada e utilizada. A gente tem a via vaginal também, né? De supositórios, né? Para endometriose. Nos Estados Unidos comercializa muitos óvulos, né? Já com CBD para essas mulheres que têm endometriose, que, nossa, tem uma eficácia clínica impressionante, né? Com relação à dor e conforto, benefícios antioxidantes na endometriose. Mas daqui a pouco vai começar, a gente vai começar a ter acesso a mais coisas. Daqui a pouco rápido, né? Porque está girando dinheiro, está girando o interesse do público, os médicos também estão buscando informações, estão procurando, né, estudar, quem quer trabalhar com isso, né? Então, Você estamos... acha que não é uma questão de como mais, mas quando vai regulamentar de vez a cannabis no Brasil, permitir aí o plantio para uso medicinal, para uso industrial? A gente está esperando, né, aquela RTA 327 é para mudar alguma coisa até dezembro, que é o deadline. A gente está aí esperando eleições, não sei, até as eleições esquisitas, tem tanta coisa errada, a gente não sabe nem É. nada, não tem como prever, né? O que tem que fazer agora é se discutir, esperar e pressionar, né? Da maneira que dá para pressionar os órgãos responsáveis. Eu estou aqui com o André Steiner, está na nossa live aqui. Queria mandar um abraço para ele. Ele fez um comentário aqui. Adriana falando de genética. Será que a experiência com a cannabis é pessoal? Será que cada um de nós tem uma experiência única com a planta e seus compostos? A gente falou disso um pouco mais cedo, mas nunca é demais, né, Adriana? Falar mais sobre.
É óbvio que o André ia puxar esse assunto, porque o André é um empreendedor aí do mercado, uma pessoa incrível, também é meu amigo, é judeu, que nem eu. Conte-nos quem é o André Steiner, para quem não conhece essa figura. O André Stader é uma figura mesmo, ele é da Hub. Aí, ó, André, Ah lá. aqui que me deu. Mas eu acho que antes de ele entrar mesmo, a gente estava falando dessa individualidade biológica de cada ser humano. Falamos um pouco de epigenética também. E o André ele trouxe aí uma iniciativa pela Quantic Hub de testes genéticos, né? E mapeiam no sistema endocannabinoide. Isso não é nenhuma novidade dentro da medicina, porque a gente já tem isso, por exemplo, para câncer de mama, para, sei lá, eu sou judia askenazi, por exemplo, eu tenho predisposição a ter uma doença circulatória, né? Enfim, e assim vai. É, e essa alternativa, essa iniciativa e o paciente utilizar isso é interessante porque fica muito mais assertiva a aplicação da metodologia e da estratégia protocolar da utilização do medicamento, né? Inclusive, eu estou devedora aí da minha coluna do Sechá desse mês, que eu falei que era semana, mas Olha vai o ser spoiler, olha o spoiler. essa temática porque eu acho que está mais do que caindo de maduro. Falar no Israel, ó, faz muito tempo. E a gente ainda tem a questão da genética da planta, porque a gente tem genéticas que são mais interessantes para determinadas patologias do que para outras. Por exemplo, a gente consegue tratar esquizofrenia com cannabis, só que a gente não fica legal tratar com THC, né? Porque ele pode pôr a psicose, blá blá blá. Ah, agora, quando a gente fala de esclerose múltipla, a gente está falando de uma patologia que o THC ele é mais interessante, ou de um paciente oncológico que não tem apetite, tenha muita dor associada, a gente também precisa de alguma coisa que tenha mais THC. E daí a gente tem os outros canabinoides. E se eu começo a falar, eu vou até amanhã, mas assim, tem o canabigerol, né? O canabigerol, ele é tão interessante quanto o CBD e THC. Só que ele não é psicoativo, igual o THC, mas ele se liga tanto ao receptor CB1 quanto ao receptor CB2. Então é um canabinoide bem legal para estar sendo trabalhado. Ele alivia muito a dor, né? Então principalmente esses pacientes oncológicos, é muito legal estar trabalhando com ele. A gente já tem também, sei lá, canabinol, existem outros, né? E cada um atua de uma maneira específica. Então, como aplicar isso se as pessoas não entendem? E o pior, a gente tem, claro, algumas iniciativas educacionais aí que tem que ser pagas. Eu acho que educação em nenhum país tem que ser pago, mas, né, tem que ser paga. E se a pessoa quer trabalhar com isso, ter acesso. Só que assim, precisa ter muita cautela e responsabilidade. Não dá para sair assim, descobri, vou começar a passar. Para unha, dor do dedão. Não é isso. Não é isso. Tem que ter habilidade, né? Exatamente. Você falou de algumas doenças, Adriana, e tem um comentário aqui do Fábio.campani. Ele quer saber um pouco se a cannabis ela é efetiva também contra psoríase. Você sabe alguma coisa sobre? Sim, 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 super! E depois tem uma outra pergunta embaixo, também não vou me esquecer, porque eu também quero responder ela, né? Que é porque a psiquiatria Democratização. contraindica os canabinoides, não é verdade? Totalmente, né? Fato ou mito? Vamos lá. Mas assim, ó, psoríase. Vamos lá. Psoríase, meu, é muito legal a utilização de canabinoides, porque primeiro como doença autoimune. Aonde que a gente tem, meu, a rede de CB2, de receptores canabinoides, tipo 2, em doença autoimune, ela precisa ser ativada. Porque é o sistema endocannabinoide que controla o sistema imunológico, por assim dizer, né, a grosso modo. O paciente que tem doença autoimune,
Ele está muito sujeito a estresse, que também é controlado pelo sistema endocannabinoide, problema de sono, nervosismo, ansiedade, tudo isso, e a questão imunológica, claro, vai desencadear a psoríase. E tem mais. A gente também pode estar tendo um benefício de vários compostos da planta tópico, não só do extrato das folhas, né, que são ricas em canabinoides, mas como também extrato da semente, né, que vai dar, ela dá emoliência, hidratação. Eu faço cosmético, né, então eu faço a pesquisa e desenvolvimento de cosméticos, então já vi bastante disso. E hoje a gente sabe que o queratinócito, né, a célula de queratina, assim, da pele, ela tem receptor para endocannabinoide. Daí a gente também vai ter essa ação pontual ali contra a inflamação, antioxidante, reparadora, que a gente também tem os outros terpenos. Então, para psoríase, nossa, dá para fazer um tratamento integral aí e utilizando várias vezes de administração. Mas, principalmente a via oral e tópica, né? Que vamos ver se as RDCs até o final do ano já começam a permitir esse tipo de coisa. É um absurdo não poder, né? Mas enfim. E posso já responder a outra pergunta ali que tinha? Eu vou só fazer uma introduçãozinha sobre essa questão, que ela é muito importante. A pessoa que, Faustina, eu acho, se eu não me engano, ela falou que ela perguntou por que a psiquiatria não entende que a terapia canabinoide é eficaz. Inclusive, um tempo atrás, isso deve ter alguns meses já, a Associação Brasileira de Psiquiatria soltou uma nota dizendo não haver evidências que comprovem os benefícios do uso medicinal da cannabis. Nós temos aqui conosco um psiquiatra muito famoso, que é o Dr. Wilson Lessa. Ele é professor universitário. Ele é uma sumidade no assunto, principalmente no assunto de cannabis. E nosso E eu amigo. fiz uma live com ele e nosso amigo, nosso grande amigo. Inclusive, um abraço para o Dr. Wilson Lessa aí. É um gênio, é muito gostoso conversar com ele, porque, como Adriano, ele entende muito do assunto. E eu fiz uma live com ele no Seixá sobre esse tema. A Adriana vai falar um pouquinho, mas para quem não acompanhou, busque lá no portal, que é muito legal essa live com o Dr. Wilson Lessa. Ele é um cara assim, não tem papas na língua, digamos assim. Mas dê sua opinião, minha querida. O que você acha sobre? Bom, eu não sei por que existe esse comentário, mas não é verdade que é contraindicado a terapia canabinoide na psiquiatria. Muito pelo contrário. O canabidiol, especificamente, ele é antipsicótico. A gente tem estudos com pacientes com esquizofrenia com altas doses de CBD. Agora, se a gente tem pacientes com desordens psiquiátricas que predisponham a casos de alucinação, psicose, esquizofrenia, etc., o THC, que é um psicótico, não é recomendado. Tem outra coisa. Geralmente, paciente psiquiátrico utiliza muitos medicamentos. Então, tem um para isso, outro para aquilo. E eles não casam entre si. Terapia medicamentosa. Daí, nesse caso, precisa ser avaliado. E se quiser começar com a terapia canabinoide, tem que ajustar. E a gente sabe, quando se fala de paciente psiquiátrico, provavelmente o doutor Wilson tem mais experiência do que eu, né? Porque eu não sou psiquiatra, mas a gente entende um pouco aí. É difícil estabelecer uma dose. E tem outra coisa, às vezes tem paciente que tem, depende do caso, né? Tem crise bipolar, né? Então, o que utilizar com esse tipo de paciente? Ou então, fumígeno de cannabis, que a gente nem sabe a procedência, pode predispor a depressão, esquizofrenia. Então, são temas controversos e que devem ser avaliados caso a caso. É isso. Muito bem colocado. A Nildes Abreu, ela é uma grande amiga minha, ela está lá na Alemanha, Adriana. Ela entrou na live aí agora há pouco e ela perguntou sobre psoríase de novo. Nildes, a gente acabou de falar, minha querida. Depois você assista a live de novo aí, que tá muito legal o que a Adriana falou. Ela perguntou se tinha estudos, eu li ali. Na verdade, Exato. então, até tem uma coisa ou outra, mas assim,
Se eu te disser que tem, assim, estudo com N grande, clinical trial, essas coisas ainda não tem. Ainda não tem. Mas, se eu entrar no PubMed agora, faz 4, 5 dias que eu não entro e escrevo sobre o assunto, talvez tenha saído um artigo. Não sei, tem que estar olhando semanalmente. Semanalmente tem coisa. Então, tá vindo com essa... Antigamente, 10 anos eram 10 anos. Hoje, 10 anos é 10 dias. Então, é isso. Exatamente, muito bem colocado aí. A gente tem que estar sempre atento nos estudos principalmente nos estudos da cannabis, que saem aí todos os dias estudos novos sobre. Perguntaram, inclusive, aqui se o THC ele contribui para o aumento da demência para pacientes com Parkinson. Você saberia dizer, Adriana? Eu sei de um estudo que eu li recentemente que fala que o THC é antiespasmódico, ou seja, ele evita tremores. Agora, se ele contribui para a demência, já não sei. Você saberia dizer? Sei. Bom, primeiro, espasmo. O CBD controla espasmo, mas quando a gente fala de espasmo em paciente de Parkinson, em paciente com esclerose múltipla, quem melhor controla é o THC. Ponto. Quando a gente fala em Alzheimer e Parkinson, a gente tem ali uma neurodegeneração, né? Existem estudos que o THC é neuroprotetor. Esses estudos são em ratos, que a gente não pode fazer os estudos em idoso, tirar o cérebro deles lá e ver, enfim, é complicado. Mas são em ratos, né? São animais, talvez tenha alguma outra população animal que já tenha, mas existem indícios que ele seja neuroprotetor. Então, teoricamente, não faz sentido, né? Se vai aumentar a demência, a gente quando se fala de doenças neurodegenerativas, como Parkinson, a gente tem um ascendente ali de problemas de cognição e de senescência, né? Tá envelhecendo. Então é uma questão de avaliar ali benefício, né? Custo-benefício da aplicabilidade. Mas assim, por exemplo, se é um cérebro se desenvolvendo, né, num adolescente, um lance assim, eu não gosto de utilizar THC por esse fim. Mas quando a gente está falando de senescência, daí tem que ser bem avaliado o risco-benefício. Quando a gente fala de Alzheimer, a gente não tem, por exemplo, no Alzheimer terceiro estágio, os mesmos benefícios que a gente tem no primeiro estágio de Alzheimer. Quando a gente está falando de um ativo que custa muito, é ultra custoso, super caro manter essa. Então, também está sendo avaliado. Cada caso é um caso. Então tem que olhar para cada paciente de maneira individualizada, né? Como a gente comentou no início da live. Isso. Adriana, eu quero tocar num outro assunto com você que eu acho muito interessante e que a gente tem tido muita audiência com esse tema aqui no Seixá também. E eu já vi, inclusive, que você escreveu sobre esse tema e ficou muito legal. Quero falar de psicodélicos. Opa, legal. Aí você gosta. Eu vi a sua coluna e você cita vários psicodélicos. Poderia falar um pouco para a nossa audiência agora quais são esses psicodélicos que você estudou e quais os benefícios você encontrou relacionado ao uso deles? Tá. Primeiro, quando a gente fala de psicodélico, a gente tem os psicodélicos naturais e os psicodélicos artificiais. A minha linha de trabalho, eu até entendo e estudo, mas eu não gosto de falar de coisa artificial. A gente está falando de coisa natural, que a natureza nos dá. Nos últimos anos tem se falado muito de doenças mentais, tudo isso ficou muito aflorado na pandemia, e estão se falando muito de medicina ancestral e de ancestralidade. Então, retomar isso que era utilizado em rituais, que hoje no Brasil são autorizados através de rituais religiosos, e existem essas terapias que elas devem ser controladas e realizadas em ambientes específicos por pessoas que tenham experiência, tá? Outra coisa é recreação como psicodélico, sou zero a favor. Mas, né, cada um. Liberdade, livre-arbítrio também. Mas, hoje, a gente fala mais de psilocibina, né, dos cogumelos, e de ayahuasca.
né? E daí dentro da ayahuasca tem outros, tem a sanga, tem DMT, tem, sei lá, iopo, que é um tipo de rapé, que também tem DMT. Tudo isso entra dentro dos psicodélicos. A gente tem também a ibogaína, mas daí é outro caso, a gente teria que fazer uma live específica para isso. Eu amo ibogaína, acho muito interessante no tratamento químico, mas não sei se encaixa exatamente com psicodélicos. No Brasil, o Brasil é um dos precursores e já se faz muito estudo com cogumelo, né? No tratamento de depressão e transtorno pós-traumático, né? De pacientes. E de ayahuasca também, bem como. Hoje, existem algumas clínicas médicas especializadas nesse assunto, né? E ou que já trabalham com isso. Estudos científicos tem vários nascendo no Brasil. O Brasil é foda em estudo científico. Inclusive, o primeiro grande estudo com epilepsia foi feito na década de 70, né? No Brasil também, né? E hoje tem várias instituições tendo essa aplicabilidade. E quando a gente vai olhar ali para a Europa, Estados Unidos, Canadá, isso já é comercializado para quem quiser, né? Agora eu vou fazer um paralelo. É Não, individualizado. não entendi, desculpa. Individualizado. A dose tem que ser Individualizado. individualizada. É. Deixa eu fazer um paralelo aqui. E agora eu quero falar um pouquinho sobre interação medicamentosa, só que entre a cannabis e entre os psicodélicos. Existe algum estudo sobre isso? Se tem alguma reação adversa, misturar os dois compostos, os compostos da cannabis ou os compostos dos psicodélicos, para, sei lá, controle. Você falou que tem psicodélico que controla determinada patologia. A cannabis também, os compostos delas controlam outra determinada patologia. Se essa patologia for a mesma e eu utilizar os canabinoides e alguns psicodélicos juntos, pode haver algum problema ou não? Bom, primeiro que a gente está falando de uso recreativo ou uso médico? Está querendo Uso trazer médico. né? Mas vamos pensar no recreativo porque é o que acontece de verdade, né? Tá. Eu não for no centro e os caras, eles vão todo um pré-preparo. A gente tá falando de cogumelos que rolam aí recreativo, que as pessoas funarem carnário recreativo para se ausentarem um pouco dos problemas diários e se divertirem, porque é o que acontece, certo? Cara, pode ter interação sim. Cada organismo é único. A gente não está pensando em entrar numa homeostase ali de catecolaminas e homeostase de bem-estar. Pode ter interação. A gente não sabe se a pessoa bebeu ou se não bebeu. Quando você vê, você está ali aumentando muito a dopamina, né, do paciente, quando se aumenta, e a serotonina, daí depois ela vai ter um repé sinistro, vai cair, se está bebendo, vai ter um aumento de GABA, que depois vai, na verdade, vai estar fazendo uma bagunça ali na ordem de catecolaminas. Então, não sei, porque eu nunca vi nenhum. Vou até procurar, tá? Mas eu nunca vi um estudo científico com relação a isso. Provavelmente tem interação, porque, obviamente, uma das substâncias vai ter maior afinidade do que a outra, né? E alguma coisa vai ser jogada fora, né? Vai ser desperdiçada, mas basicamente é isso. Então, vai também do autocontrole individual e tal, mas em terapia associada, sei lá, se a gente está falando em depressão, vamos ver. Só para te responder com maior assertividade, mas a gente falando num paciente depressivo ali, que utilize um óleo de manutenção, ou que o médico tenha instruído ali a ordem fumígena, no estabelecimento da dosagem, daí ele vai fazer ali uma terapia pontual com psicodélicos em ambiente controlado, sem luz,
com música, que a gente sabe que é aplicado assim, talvez num dia que ao invés dele estar usando a dose do canabinoide, ele vai estar utilizando a psilocibina, né? Ou o cara vai lá para, sei lá, para a selva fazer uma experiência, uma imersão de ayahuasca, né? Que também é um psicodélico. Ele vai estar mais focado ali na experiência do ayahuasca. Então, a ideia é você imergir, né, para dentro de si. E daí, quando você fala em medicina ancestral, por exemplo, duas plantas femininas, a ayahuasca é uma planta feminina. A Santa Maria, que a cannabis também é uma planta feminina. Então, você vai usar duas plantas da noite, teoricamente, você usa uma planta masculina ali para dar uma acordada, que é o caso do rapé e tal, para você não ficar tão imerso e não dormir dentro da tua experiência de interiorização e autocura. Então, cara, isso daí precisa de outra live para falar. Eu topo. Boa. Aí, ó, tá vendo? Surgiram altos assuntos e a gente pode continuar com certeza. Só para fazer um hiato aqui, falando de psicodélicos, em São Paulo, aqui em São Paulo, existe uma clínica, eu estava até procurando aqui agora, chama Clínica Beneva, tá? É do nosso colunista Marco Algorta. Ah, Ele é? abriu essa clínica exato, de tratamento com psicodélicos aqui em São Paulo. E eu estava conversando com ele que vai rolar uma matéria no Sechai e logo menos, fiquem ligados, para vocês saberem que existe essa opção de tratamento, essa alternativa aqui no Brasil já, e regulamentada, que nem você falou, com salas controladas, com microdoses, e assim, trata... Tem o Instituto Pode falar. FUNEM, né? Panaeros. Também, exatamente, exatamente. Quero mandar um abraço aí para a doutora Cintia De Carlo também, nossa querida dentista e outra colunista. Hoje está cheio de colunistas na nossa live e pretendemos fazer ainda mais lives com os nossos colunistas. Agora a gente está focado neles agora, são pessoas muito boas, são autoridades no assunto, tanto de cannabis quanto de psicodélicos e outros assuntos também. São profissionais de verdade, então a gente tem que trazer essas pessoas para a nossa audiência poder ver quem é e acompanhá-los e dar autoridade para essas pessoas também. Adriana, estamos chegando aí nos minutos finais da live, falta 3 minutinhos e normalmente, tradicionalmente, nos últimos 5 minutinhos, a gente abre o microfone do Seixá para os nossos convidados passarem o seu recado e falarem o que bem entender. Então, o microfone do Seixá está com você. E é isso. Seja livre e fale o que você quiser. Mande seu recado. Bom, acho que o meu recado, ele é para as autoridades, né? O primeiro recado é para as autoridades do país em se agilizarem para regulamentar de uma maneira que a população se beneficie. E isso inclui os órgãos, o Ministério da Educação, para ele se agilizar também, para isso estar nas grades curriculares, que é o sistema endocannabinoide com a planta. Né? O segundo recado é para os pacientes, para que eles tenham bom senso de procurarem profissionais que já têm história, né, na área, porque a história todo mundo apanhou muito para chegar. É uma briga, né, com a história da humanidade, com a história do país e com a medicina para poder estar trazendo esse benefício para os pacientes. E que também entendam que não é para tudo e que cada caso é um caso e que cada coisa que vai ser, cada trato da planta e a maneira como vai ser utilizada tem que ser específico para aquela patologia e também para ter responsabilidade da automedicação, né? Então tem que ter essa responsabilidade para não trazerem mais problemas. E o último recado é para os profissionais da saúde que busquem estar se atualizando no canábica, mas como sobre a evolução dos estudos da ciência, porque profissionais da saúde eles não podem se basear só nas visões de indústrias farmacêuticas, né, e de protocolos médicos, eles têm que estar de acordo com os estudos científicos, então se informem, já têm a obrigação de cuidar com alguém,
E o último recado é para os profissionais da área canábica, que estão aí faz um tempo, e lugar para todo mundo. É uma área que, enquanto mais se unindo, a gente cresce e mais faz a diferença para a humanidade. Acho que é isso. Perfeito, minha amiga. Parabéns. Muito obrigado mais uma vez em meu nome, em nome do Sechá, por você ter aí disponibilizado um pouco do seu tempo para nos atender nessa live hoje. Foi muito informativa, foi muito boa. Queria mandar um abraço a todos aí que participaram da live, ao André Stern, a Nildes, a doutora Cíntia e outros nomes que tiveram conosco aqui hoje. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Continue acompanhando o Sechá. Sigam lá os médicos que tiverem. Sanzinha, minha querida, agora que eu vi ela batendo palminha aqui, Sanzinha tá toda terça-feira na nossa live, 7 horas. Nossa, nossa grande aí, audiência vem da Sanzinha. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado a todos que acompanharam. E que venham mais lives como essa, que foi muito legal. Obrigado, gente. Obrigada. Boa noite. Valeu. Boa noite, gente. Bom descanso. Valeu. Valeu. Tamo junto.